Todo mundo já ouviu falar em improbidade administrativa, mas pouca gente efetivamente sabe o que significa um ato de improbidade. Pois a improbidade, ela se caracteriza pela presença de 3 elementos específicos. Eu estou me referindo a um sujeito ativo, a um sujeito passivo e um elemento subjetivo, dolo ou culpa. O meu nome é Giorgio Forgiarini, sou do Giorgio Forgiarini EAD e estou disponibilizando a vocês, gratuitamente, justamente uma aula sobre elementos dos atos de improbidade administrativa. Aula essa constante nos meus diversos cursos de Direito Administrativo que você encontra lá no site giorgioforgiariniEAD.com.br. Para receber mais conteúdos como esses, deem um like aqui nesse vídeo e também inscrevam-se aqui no meu canal, cliquem no sininho para receber notificações sempre que eu soltar conteúdo novo. E por agora, vamos assistir a aula sobre elementos dos atos de improbidade administrativa. Se quiser saber mais sobre direito administrativo, vem comigo que eu te explico. Como nós já vimos então, os atos de improbidade administrativa, previstos originariamente lá no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, eles estão melhor discriminados na Lei 8429 de 1992, a popular Lei de Improbidade Administrativa, ou como podemos chamar também, LIA. A Lei de Improbidade Administrativa, ela vai estabelecer o que são atos de improbidade, quem poderá ser punido pela Lei de Improbidade, quais são as entidades protegidas pela Lei de Improbidade e também quais são os procedimentos necessários para a responsabilização por improbidade administrativa e, inclusive, quais as penalidades aplicáveis para os casos de improbidade administrativa. Mas, para começarmos a entender, afinal de contas, o que é a tal de improbidade administrativa, necessário que nós atentemos aos elementos da improbidade administrativa. O que são esses elementos? São requisitos, são condições, cuja verificação é necessária para que se configure um ato como sendo de improbidade administrativa. Esses elementos são 3: sujeito ativo, sujeito passivo e um elemento subjetivo chamado dolo ou culpa. Vamos analisar agora esses elementos. De acordo com os termos da própria Lei 8429 de 1992, nós podemos identificar 3 elementos configuradores da improbidade administrativa. Nós temos um sujeito ativo, aquele que pratica o ato de improbidade e, portanto, está sujeito aos rigores da Lei 8429 de 1992. Nós temos um sujeito passivo, que são aquelas entidades protegidas pela Lei 8429 de 1992. E, por fim, nós temos o elemento subjetivo dolo ou culpa, necessários para a configuração da improbidade administrativa. Começo falando sobre o sujeito ativo. Afinal de contas, quem pode praticar um ato considerado como de improbidade administrativa? Ademais, quem pode ser punido nos termos da Lei de Improbidade Administrativa? Comecemos analisando os artigos 1º, 2º e 3º da Lei 8429. A Lei de Improbidade Administrativa, 8429 de 1992, no seu artigo 1º faz referência a os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não. Senhores, agente público Agente público é toda aquela pessoa física que age em nome da administração pública e para a administração pública, de maneira remunerada ou não, por meio de contrato, vínculo legal ou qualquer outro tipo de vinculação, mediante designação, contratação, investidura, nomeação, ou seja lá qual forma de vinculação para com a administração pública. Vejam bem, como agentes públicos, nós poderemos ter servidores públicos. Esses servidores públicos podem ser comissionados ou efetivos. Nós temos empregados públicos, ocupantes de mandatos eletivos, vereadores, deputados, prefeitos. O mesário durante o processo eleitoral.
o membro do Tribunal do Júri durante uma sessão do Tribunal do Júri, o membro do Conselho Municipal de Educação ou do Conselho Estadual de Saúde. Vejam, todos estes são agentes públicos e todos estes, se na condição de agentes públicos cometerem atos de improbidade contra a administração pública, eles poderão ser punidos na forma da Lei 8429 de 1992. Olhem o que diz o artigo 2º da lei. Diz o seguinte: reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, ou seja, para efeitos de punição, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, olha só, ainda que de maneira transitória, como o mesário durante as eleições, que só é agente público durante o processo eleitoral, ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação, ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função, nas entidades mencionadas no artigo anterior. Ou seja, quem é agente público é toda aquela pessoa física que age em nome do poder público de alguma forma ou de outra. Certo? Tudo bem. Mas o artigo 3º vai dizer também que a lei de improbidade administrativa pode ser aplicada a particulares, quando estes induzirem, concorrerem ou se beneficiarem da prática de ato de improbidade administrativa. Vamos imaginar um exemplo. Imagina um cidadão candidato num concurso público. Imaginem que este cidadão tenha acesso ao gabarito da prova. Imaginem que ele não vazou o gabarito da prova, mas ele teve acesso ao gabarito da prova antes mesmo da sua aplicação. Vamos imaginar que esse rapaz tenha se beneficiado desse gabarito e tenha sido aprovado no concurso. Lhes pergunto, ele praticou o ato de improbidade? Não. Mas ele se beneficiou dele. Portanto, aquele particular que induza a prática do ato, que se beneficie, que concorra para a prática do ato, que pratique junto ou que se beneficie do ato de improbidade, ele também será punido na forma da Lei 8429 de 1992. Olha o que diz o artigo 3º. As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, ou seja, mesmo sendo particular, induza ou concorra para a prática de improbidade, ou dele se beneficie sob qualquer forma, direta ou indireta. Só que temos que ter cuidado com um aspecto. O particular não pratica ato de improbidade. O particular, ele induz, ele concorre ou ele se beneficia de ato de improbidade. A improbidade administrativa é considerada pela jurisprudência como sendo um ilícito típico de agente público. Só agente público pratica o ato de improbidade. O particular, ele não pratica. Ele induz um agente público a praticar o ato de improbidade, ou ele concorre com o agente público na prática do ato de improbidade, ou ele se beneficia de um ato de improbidade praticado pelo agente público. Neste sentido, senhores, vamos analisar inclusive a jurisprudência do STJ, como ela caminha neste sentido. De acordo com o entendimento do STJ, é inviável a propositura de ação civil de improbidade administrativa exclusivamente contra o particular, sem a concomitante presença de agente público no polo passivo da demanda. Isso por quê? Porque o STJ reconhece a afirmação que eu lhes fiz agora há pouco. O particular sozinho não pratica ato de improbidade. Ele induz, ele concorre ou ele se beneficia de ato de improbidade praticado por agente público. Eu trago abaixo também um outro dispositivo, um outro precedente jurisprudencial agora do STF, que ele vem dirimir uma confusão que existia até então. Antes, se tinha o entendimento de que agentes políticos não respondiam por improbidade administrativa. Isso porque agentes políticos respondiam a uma lei específica, a Lei 1079 de 1941, se eu não estiver enganado, que é a Lei de Responsabilização de Agentes Políticos. Tá bem, mas o STF disse que não. Disse que sim, se aplica aos agentes políticos
também os rigores da Lei 8429 de 1992. Diz aqui, os agentes políticos, com exceção do presidente da República, encontram-se sujeitos a um duplo regime sancionatório, de modo que se submetem tanto à responsabilização civil pelos atos de improbidade, quanto à responsabilização político-administrativa por crimes de responsabilidade. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que aos agentes políticos, governadores, deputados, senadores, prefeitos, vereadores, se aplica sim a lei de improbidade administrativa, contrariando o entendimento jurisprudencial que se tinha até então. O segundo elemento do ato de improbidade administrativa é o sujeito passivo. Senhores, improbidade é imoralidade. Eu posso praticar um ato de improbidade contra qualquer pessoa. Posso praticar um ato de improbidade contra os meus sócios, contra os meus colegas de trabalho, contra os meus clientes. E isso não vai ser considerado ato de improbidade administrativa. Por quê? Porque o ato de improbidade administrativa é um ato de improbidade praticado contra a administração pública. É um ato praticado contra o erário. É um ato praticado contra as entidades descritas no artigo 1º e também no seu parágrafo único da Lei 8429 de 1992. Vamos analisar. O artigo 1º da Lei 8429 de 1992 nos diz: os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, essa parte aqui nós já vimos, contra a administração direta, indireta ou fundacional. A administração direta, União, Estados, Distrito Federal e municípios. A administração indireta, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista. E vejam, a própria lei, ela repete uma confusão que consta lá da Lei 4717, que fala sobre ação civil pública. E fala da ação direta ou fundacional. Ora, senhores, a administração fundacional ela faz parte da administração indireta. Portanto, é um tanto quanto um contrassenso falar em administração direta, indireta ou fundacional, já que as fundações estão dentro da administração indireta. Mas, enfim, vamos resumir isso aqui. Qualquer ato praticado contra a administração direta ou indireta será considerado ato de improbidade administrativa. De qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, de território. Ou seja, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, o ato praticado contra qualquer desses poderes. Da União, dos Estados, Distrito Federal, municípios, territórios. Empresa incorporada ao patrimônio público, ou seja, uma empresa que tenha sido adquirida pelo poder público, uma empresa em que o poder público detém o controle acionário ou que o poder público detenha pelo menos parte do seu controle acionário, sim. O BNDES, por exemplo, é proprietário de inúmeras empresas privadas, mas que fazem parte do patrimônio da União Federal, no caso do BNDES. Ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio da receita anual, serão punidos na forma desta lei. Senhores, um ato de improbidade praticado contra uma ONG, uma organização não governamental, que receba recursos públicos numa fração de mais de 50% do seu patrimônio ou da sua receita anual, será considerado ato de improbidade administrativa e sujeitará o sujeito ímprobo às penalidades e rigores da Lei 8429 de 1992. Imaginem, por exemplo, que eu sou presidente de uma ONG, uma associação de assistência social, que distribui alimentos para a população. Imaginem que essa associação recebe recursos públicos. E imagine que eu desvio o dinheiro dos alimentos. Eu estarei cometendo um ato de improbidade administrativa. Vamos ao parágrafo único. Diz o seguinte: estão também sujeitos às penalidades desta lei
os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público. Qualquer empresa que receba crédito, dinheiro emprestado, que receba benefício fiscal, o ato de improbidade praticado contra essas empresas também será considerado o ato de improbidade administrativa. Bem como daquelas entidades para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de 50% do patrimônio da receita anual. Eu tenho uma ONG. A ONG recebe 20% só de recursos públicos, todo o resto é privado, mas ainda assim eu desvio aquele recurso. Eu estou cometendo um ato de improbidade administrativa? Sim. Limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos, ou seja, a pena pecuniária, a pena patrimonial, a pena de multa e a indenização, elas ficarão limitadas ao prejuízo efetivamente sofrido pelo poder público. Com isso, senhores, eu quero dizer o seguinte: será sujeito passivo de ato de improbidade administrativa toda e qualquer entidade pública ou toda e qualquer entidade, mesmo privada, que receba recursos públicos. É isso que nos informam o artigo 1º e também o seu parágrafo único. O terceiro elemento constitutivo da improbidade administrativa é o elemento subjetivo. Subjetivo porque depende de caso a caso. Elemento subjetivo dolo ou culpa. Para que seja considerado um ato como de improbidade administrativa, é preciso que se verifique a presença de dolo ou pelo menos a presença de culpa. E aqui vem duas informações que são importantes. Em primeiro lugar, o ato de improbidade, ele não tem por objetivo punir todo e qualquer erro procedimental. O cara errou lá um formulário, o cara cometeu um equívoco, ou então o cara errou o endereço de um documento, foi para o lugar errado. Por mais que esses erros tragam prejuízo à administração pública, não necessariamente serão considerados atos de improbidade administrativa. A improbidade administrativa, para ser considerada como tal, ela exige dolo ou pelo menos culpa grave. É preciso que se configure o ato como sendo gravemente culposo, pelo menos. Essa é a primeira informação. Não é qualquer irregularidade administrativa que vai ser considerado como improbidade. Segunda informação. É possível sim um ato de imoralidade ser praticado na forma culposa, sem querer. Existe a possibilidade da imoralidade sem querer? Sim. Por quê? Porque o ato de improbidade ele pode se dar na forma culposa. Nós veremos posteriormente que existem 4 modalidades de atos de improbidade administrativa. Artigos 9º, 10, 10A e 11. Nós veremos que a hipótese do artigo 10, atos de improbidade que importam em lesão ao erário, nós vamos estudar depois. Esta hipótese aqui, ela poderá se dar na forma culposa, ou seja, sem querer, sem intenção. É possível, portanto, ser punido por improbidade por um ato praticado sem intenção? É sim, é isso que nós vamos analisar posteriormente ainda. Existem 2 precedentes jurisprudenciais também que são interessantes para a gente entender o elemento subjetivo dolo ou culpa. Vamos analisar agora. O primeiro precedente que eu trago a vocês do STJ diz que é inadmissível a responsabilidade objetiva na aplicação da Lei 8429, exigindo-se a presença do dolo nos casos dos artigos 9º e 11, que coíbem enriquecimento ilícito e atentado aos princípios administrativos, e, ao menos, culpa, na forma do artigo 10, que censura os atos de improbidade por dano ao erário. Tá bem, depois a gente vai analisar os artigos 9º, 10, 10A e 11, mas a informação que nós temos é que a responsabilidade por improbidade administrativa exige a comprovação de dolo ou, na pior das hipóteses, culpa
no caso do artigo 10 da Lei 8429 de 1992. Por fim, o segundo entendimento jurisprudencial de relevo que eu trago a vocês para falar sobre o elemento subjetivo dolo ou culpa diz respeito ao dolo. O dolo que não precisa ser específico, pode ser um dolo genérico. Diz aqui, entendimento do STJ. De acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, para a configuração dos atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública, basta a presença de dolo genérico, ou seja, não há necessidade de dolo específico. O dolo específico é aquele que exige um especial intento de agir. Aqui não é o caso. Olhem só, o dolo genérico se revela pela simples vontade consciente do agente de realizar a conduta, produzindo os resultados proibidos pela norma jurídica, ou então a simples anuência dos resultados contrários ao direito, quando o agente público ou privado deveria saber que a conduta praticada a eles levaria. Repito, não há necessidade de dolo específico, pode ser o dolo genérico para a configuração da improbidade administrativa. Esses, portanto, são os três elementos configuradores da improbidade administrativa, conforme definidos pela Lei 8429 de 1992 e também pela jurisprudência aplicável à matéria.